fevereiro de 1969, o deputado federal Aloysio Alves, do Rio Grande do Norte, teve o mandato cassado com base no Ato Institucional número 5. Nos meses seguintes, outros 2 políticos da família, Ângelo e Garibaldi Alves, também sofreram cassação. Com essas cassações, restou ao clã lançar a geração seguinte como candidata nas eleições de 1970. E foi nessas circunstâncias que Henrique Eduardo Alves chegou à Câmara dos Deputados em fevereiro de 71, com pouco mais de 20 anos. Naquele mesmo mês, Ulisses Guimarães era eleito presidente nacional do MDB. E ao longo das décadas seguintes, Henrique e Ulisses foram quase sempre colegas de partido. E é para homenagear Ulisses que a gente entrevista Henrique Eduardo Alves, ex-presidente da Câmara. Obrigado pela sua participação na comemoração do centenário de Dr. Ulisses. Muito obrigado, eu que agradeço, né, Juliano? Ter a oportunidade dessa, de dar um depoimento no centenário de um homem que marcou a história do Brasil, do passado, do presente e do futuro, como exemplo, como lição. É uma honra muito grande estar aqui falando pelo meu PMDB do Brasil e do Rio Grande do Norte. Inclusive, doutor Henrique, o senhor é dos deputados que teve mais mandatos, doutor Ulisses também, praticamente sempre nos mesmos partidos, né? MDB e depois PMDB. Isso. Se alguém conviveu muito tempo com ele, foi o senhor. Como era o doutor Ulisses de perto? Era uma presença intimidadora você estar perto de uma pessoa que já tinha sido presidente da Câmara na década de 50, quer dizer que já era uma figura nacional quando o senhor aparece aqui, ainda um jovenzinho, né? Você há de imaginar, e quem está nos assistindo agora há de imaginar também, eu cheguei aqui com 22 anos de idade. Eu me elegi com 21, em outubro de 1970, eu fiz 22 em dezembro, então tomei posse com 22 anos. Era a idade limite, né, para se eleger deputado federal. E cheguei aqui, portanto, vim de uma família de atuação política muito marcante no meu estado, meu pai, o ex-governador Aloysio Alves, e uma família de muita atuação, e a família mais caçada pela Revolução do Brasil foi a minha. Eu tive um pai e 2 tios caçados pelo poder revolucionário, né? Então eu cheguei aqui com essa marca de muito sofrimento, né, mas de muita coragem, de muita resistência. E quando cheguei aqui teve essa alegria enorme de encontrar, e foi, digamos assim, no melhor sentido da palavra, o protetor Ulisses Guimarães. Como ele sabia das nossas dificuldades, né, lá no Estado, com essa perseguição toda do regime militar, ditadura militar, caçando todo mundo, ele sentia a necessidade de nos dar um amparo, orientação e um rumo. Então eu me aproximei muito dele. E ele não era nunca essa figura assim que ia pelo respeito, pelo nome, afastava as pessoas. Pelo contrário, ele era uma pessoa tenra, assim, carinhosa, sabe? Que gostava que se aproximassem dele. Então aí que eu me entreguei mesmo à condução, à liderança e às luzes, né? Digamos que foi um privilégio, e doutor Ulisses. Em fevereiro de 71, quando o senhor chega, ele se torna presidente do MDB, né? Que ele era vice e vira presidente. É um bom padrinho para se ter, né? É verdade. Eu presidia o MDB do meu estado, o Rio Grande do Norte. Eu assumi a presidência lá pelos primeiros 10 anos, naquela época mais difícil, e ele presidente aqui. Então era um convívio de deputado com deputado, de presidente para presidente. Então eu aprendi muito com ele. E eu não me diminui nada dizer que eu dependia muito da sua orientação. Toda hora eu batia a porta dele para pedir uma orientação, uma decisão a tomar. E tem algumas histórias interessantes, né, que marcaram profundamente a minha história política com o doutor Ulisses. Por exemplo, doutor Henrique. Eu vou contar uma que acho que é a melhor delas. Ele foi anticandidato a presidente da República. Era o nosso próximo assunto, inclusive. Foi anticandidato e Barbosa Lima Sobrinho, seu vice. Já que a eleição, nós sabemos como é que era carimbada pelo Congresso Nacional, tanto que o resultado da candidatura dele, o candidato militar teve 400 votos, ele teve 70. Nós sabíamos disso. Mas ele nos convenceu que era importante uma anticandidatura para denunciar o sistema, o regime, e começar a plantar as sementes da mudança e da volta à democracia. E ele percorreu o Brasil como anticandidato. Nas universidades, nos diretórios acadêmicos, aqui acolá o AB o recepcionava. Quando ele disse, Henrique, eu quero ir a Natal. Eu digo, lógico, presidente, vou esperá-lo. Então você veja lá na universidade, no diretório acadêmico, lá é diferente, doutor Ulisses. Nós não temos essa prática, não. Lá tudo nosso é no meio da rua. Mas como no meio da rua? Não, em comícios e tudo lá nosso é no meio da rua.
uma intensa participação popular. E era assim. Disse, mas não é eleição, disse, mas vamos fazer lá uma experiência, doutor Ulisses, que nós só sabemos fazer assim. Ele, tá bom, você que sabe. Aí eu fui para Natal, organizei o comício na Praça Gentil Ferreira, no Alecrim, que era um lugar tradicional das grandes multidões, dos grandes comícios. Aí lá foi doutor Ulisses, Nelson Carneiro, Tancredo Neves, né? Foram para Barbosa, meu sobrinho. Eu sou notificado, né? Logo depois que eu vou receber no aeroporto, de que o secretário de Segurança tinha proibido o comício, alegando que não era eleição direta e, portanto, não tinha por que realizar um comício. E isso já, como de som, poucas, né, naquela dificuldade de estou, mas rodando os bairros, avisando às 20 horas, para a gente Ferreira, comida da liberdade, da democracia, aquela coisa toda que nós fazíamos com muito fervor, né? E aí veio a notificação, aí eu me lembro demais como fosse hoje, Nelson Carneiro disse, mas Henrique, eu sou muito amigo do Thompson Flores, que presidiu o TSE da época. Eu posso falar com ele, ver se ele libera esse comício, um absurdo, tal. Tudo marcado, as comas avisando, pararam tudo, paralisaram as combis, tudo, parou tudo. Aí eu vamos aguardar então, doutor Nelson. E ele ligou para Brasília, o ministro Thompson, presidente do TSE, não estava em Brasília, que era um sábado, mas tinha um sítio, uma fazenda, uma propriedade perto de Brasília. Aí ele pediu ao secretário dele que fosse lá, na fazenda do Thompson Flores, contar o fato e que ele ajudasse a liberar, que era um ato democrático, ele, Nelson, estava aqui, com o doutor Ulisses. Para resumir a história, o rapaz foi, era 40 minutos de Brasília, lá pelas 2 horas, 2 e pouco, voltou. O doutor Thompson Flores disse que eu viesse aqui, tomasse tal providência e está liberando imediatamente o comício. Eu não me lembro como foi comunicado naquela época, mas chegaria imediatamente comunicado aqui, à Secretaria de Segurança, que estava liberado o comício pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Thompson Flores. Foi uma alegria. Nós abraçamos, que bom, então vamos aguardar então 10, 15 minutos. Aí eu sugeri, doutor Ulisses, eu ia para a Secretaria de Segurança, que nós temos que botar as combos de volta para rodar, para anunciar, né? Então eu ia para a Secretaria para agilizar o recebimento do comunicado. Me apresentei ao secretário, disse o fato, mas não chegou nenhum comunicado. Quando chegar, e se chegar, eu comunicarei o senhor. Digo, então eu vou esperar aqui, né? Eu espero que vai chegar rápido, né? A ordem está vindo já, eu vou esperar aqui e o senhor me comunicará. Tá bom, fiquei na sala, 3 da tarde, 4 da tarde, e eu reclamava do chefe de gabinete, o comunicado, ele ia lá, não chegou nada ainda. Eu digo, não é possível ligar para o Nelson Carneiro, não chegou, mas não é possível, Henrique. Faz 2 horas que ele ia mandar, não de palavra, deve ter chegado, insisto aí, eu voltava, para resumir, quando deu mais ou menos 6 horas, me chamou o chefe de gabinete, então, o secretário teve que sair, mas mandou dizer ao senhor que chegou a autorização do comício. Mas essa hora você veio me avisar, comício para 8 horas da noite, quase 6 horas, mas chegou agora o comunicado, o senhor me desculpa, temos que sair também, então, resultado, nós fomos lá para casa onde estava o doutor Ulisses, chegou comunicado agora, não é possível, isso é um absurdo, a ditadura, blá, blá, blá. Eu digo, eu tenho uma ideia. Eu vou para a Rádio Cabugi, que era uma rádio nossa lá, eu vou para a Rádio Cabugi, agora tem meia hora de programa político, fazia todo dia, eu vou para lá tentar fazer alguma coisa. Ótimo. Aí eu fui para a Rádio Cabugi. Aí começava o programa político, eu pedi o locutor, eu ia assumir o programa político, tirei o locutor, tirei quem estava participando, mudei o temário todo e comecei a fazer convocação. Colocava música Chico Buarque de Holanda, apesar de você, e eu envolvia a música com o comício, o hino nacional, pedindo ao povo que fosse, que tentaram proibir o comício, por isso, vamos rebelar, vamos protestar, conto com vocês. E eu fiquei meia hora lá como locutor, anunciante, propagandista, PMDB, tudo. Aí um tio meu, que era diretor da rádio, quero falar com o Henrique, no telefone, Zé Gobar, saudosa memória. Aí eu atendo, quer Zé Gobar? Você é louco? Isso aqui é uma concessão, essa ditadura vai descassar a rádio. Eu digo, fala com meu pai, eu estou aqui, vou fazer o meu trabalho. Até logo, desliga o telefone. Aí depois eu soube que ligou meu pai, né? Aí meu pai me ligou, quem é meu filho? Eu digo, lá vem. Quem é meu filho? Eu estou aqui, ouvi isso, eu sei. Pode continuar. Aí que eu me danei mesmo lá. Ele já tinha sido caçado mesmo. Já sabia, né? Pode continuar. Faltavam 5 minutos, aí, apesar de você, Chico Buarque, nacional, convocação, para não dizer que não falei de Flores, de Vandé, tudo aí eu botava na pauta, interrompia, para resumir a história, acabou, vamos embora. Fui para casa do doutor Ulisses. Isso era 7 horas da noite, 7h30, comício para as 8. Né?
Olha, Juliana, para lhe contar, eu mandei um secretário meu do partido lá para a praça para nos avisar, hora boa de chegar, 8 horas. E aí, Anjo, o nome dele é Anjo, como é que tá? Henrique, não tem ninguém. Só tem as gambiarras aqui, então não tem ninguém na praça. Eu digo, não é possível. Vamos esperar um pouco mais. E o Ulisses, vamos, Henrique. Eu digo, peraí, tem um pouquinho mais, deixa eu começar a organizar lá, o carro de som, estão preparando lá. E foi passando o tempo, 8h30, e eu ligava, né? E aí, Henrique, não tem 20 pessoas, 30 pessoas. Eu digo, pelo amor de Deus, o que, é que eu vou dizer, doutor Ulisses? E ele, vamos, Henrique, tem que terminar seca, a gente viaja 7 horas da manhã, isso quase 9 horas. Eu digo, não é possível. Eu liguei de novo, Henrique, ó, tem 100 a 200 pessoas no máximo aqui, não tem ninguém. Aí eu digo, não tem jeito, vou ter que enfrentar. Doutor Ulisses, me desculpe, mas o senhor viu, nós tentamos, mas eu ouvi isso, não tem problema não, Henrique. Aí era o Ulisses, né? Claro. Mais do que nunca Ulisses. Vamos assim mesmo. A gente fala para 50, para 100, para 200, e isso repercute de qualquer maneira. Vamos lá, Claro. se incomode não, Henrique, estamos carinhosos e tal. Então vamos. E eu fui no carro com ele, né? Eu, ele, o Nelson Carneiro, os outros carros seguindo e tal. Isso, 9 da noite, eu no carro preocupado, meu Deus, que vergonha, para que eu fui inventar isso? Como para 100 pessoas, né? Nelson Carneiro, Barbosa, meu sobrinho, Tancredo Neves, esse vexame, e ele bateu em minhas costas, não, a gente está preocupado, não, faz parte e tal. A gente fala para 50, 100 pessoas, estou acostumado com isso, tá bom. Mas eu morto de vergonha. É um fiasco, né? Mas quando nós estamos nos encaminhando, quando chegamos assim a 2 quilômetros, numa reta do local da praça, que era o local das grandes multidões, dos grandes comícios, eu começo a ver assim, nas laterais, nas ruelas, nas ruas paralelas, né, que cortavam essa avenida grande, eu começo a ver famílias, 5 pessoas, 6, 10, gente com criança no braço, aquela hora, esse povo andando, parecia, e vai chegando mais perto do local onde dá para avistar a praça, parece um formigueirozinho, gente andando daqui, da acolá, daqui, da acolá. Se estavam nesse caminho, devia estar nos outros caminhos em direção à praça. Eu disse, será? Quando nós chegamos a 400 metros da praça, o Detran lá, o trânsito, não podia passar carro, que era um bom sinal. Você não pode passar carro porque algo tem mais adiante. Exatamente. Mas, Juliano, quando eu informei que era o doutor Ulisses, estava ali, né, abriram para a gente quando nós chegamos. Era uma multidão na praça, lotada a praça. Aí eu me lembro bem que Barbosa, meu sobrinho, que era escritor e jornalista, presidente da ABI, escrevia no Jornal do Brasil aos domingos. Ele participou e depois ele fez um artigo, o comício que eu não esqueci, citando o comício de Natal. E a partir dali foi o único realizado em praça pública, e a partir dali, onde o doutor Ulisses ia, ele contava a história de Natal. Então foi um belo episódio que marcou. E demonstrou claramente que... a vontade de mudança. Exatamente. E que Natal era uma semente para ser bem aguada, porque ali estava crescendo com muita força o vigor da resistência, da democracia, da cidadania, ou seja, o melhor para o Ulisses Guimarães. Então, marcou profundamente nossa história esse episódio vivido com o doutor Ulisses Guimarães. E mostrou que a anticandidatura, na verdade, gerou o que se esperava dela, né? Natal não era São Paulo, não era Rio, não era Minas, cidade pequena, mas sei lá, estava assim, com esse ímpeto, deu a ele um grande ânimo. E a partir dali, onde ele ia, ele contava o exemplo da pequenina cidade de Natal, o grandioso gesto que fez pela democracia. Como o senhor citou, né, doutor Henrique, a eleição veio indireta, o Geisel venceu, mas o PMDB na eleição de 74, o MDB, desculpa, teve um resultado bem expressivo, né? Assim, o senhor então se elegeu por seu segundo mandato, mas continuou sendo uma gestão, um partido de oposição. E a gente não tem muita noção hoje em dia, principalmente o pessoal mais novo, de como era ser um deputado de oposição a um regime militar, a uma ditadura. Como é que era essa rotina? De vez em quando era caçado, né? Olha, era motivador pela causa, mas era frustrante pelo resultado. Porque o que nós fazíamos aqui,
A imprensa pouco divulgava, porque não podia divulgar, era uma censura, né, de respeitadora, agressiva, né, absurda. Então, os discursos que se fazia aqui, as reuniões que se fazia aqui, não ecoava, porque a imprensa não tinha liberdade para repercutir. Mas era isso, ao invés de desanimar, isso motivava mais. Era a resistência que nós tínhamos que tornar mais aguda, e sempre sob o comando de Ulisses. E aí começou a se dividir Ulisses e Tancredo, autênticos e moderados. Os mais radicais e os mais moderados. Mas os dois se completavam, Claro. pelo caráter, pelo temperamento, pela afinidade, pela coerência e por serem ambos tanto MDB. Então, é uma coisa que completava essa moldagem do PMDB. E teve outro episódio muito interessante, quando veio a edição do Astral número 5, né? Aquela coisa violentíssima, que fechou o Congresso, o momento mais triste da história brasileira, dentre tantos outros do período. Aí o MDB se revoltou, vamos dar uma nota em nome do Brasil, resumindo a história, toda a imprensa, a parada do PMDB, vai sair uma nota. Aí o Ulisses Guimarães, vamos preparar uma nota. Tancredo, faça uma nota em nome do MDB. Aí pediu também, daquele jeito de Ulisses, pediu também a Chico Pinto, Fernando Lira, o núcleo também mais à esquerda, mais radical do PMDB. Para fazer uma nota também. também. Depois fazia um mix, né? Sim. Resultado, vieram as duas notas. Uma é estilo Tancredo. Leal, correto, mas espírito moderador, a luta pela democracia, conquistar a sociedade, vamos todos nos imbuir do espírito de mudança. E o outro, ditadura, derrubar a ditadura. Eram dois estilos inteiramente diferentes. Aí, doutor Ulisses, olha, estamos com duas notas, uma não bate com a outra, vamos fazer uma ou outra, já que é impossível misturar os estilos. Claro. Então, vou reunir a executiva e vamos tomar uma decisão. Ele marcou para a reunião executiva, a imprensa toda atrás da nota, cadê a nota? 5 horas da tarde, uma mesa oval na presidência do PMDB, e eu cheguei cedo, eu novinho ainda, né? Chegava cedo, né, para ter lugar para sentar, né? Eu já era do executivo do PMDB, e me sentei assim perto da cadeira do doutor Ulisses, né? Porque eu sempre com a proteção dele, aí me sentei ali, aí chegou o doutor Ulisses, aí chegou Marcos Freire, chegou Paulo Brossard, chegou Franco Montoro, Fernando Lira, Chico Pinto, Tancredo, Tales Ramalho, Ulisses e eu ali, né, sentado. Aí me sentei aqui do lado dele. Bem, estamos aqui diante desse momento, a imprensa lá fora toda, cadê a parada do PMDB? Estamos diante de duas notas. Vamos ver aqui qual das duas. Não dá para conciliar os estilos, ou uma ou outra. Tancredo, leia a sua, Tancredo leu. Chico Pinto, leia a outra, leu. Bem, então, o que é que se faz? Não, democrático, caráter. Vamos votar. Aqui for, só pode sair uma. A que for mais votada é a nota de todos nós. Todos concordam? Os mais radicais concordam? Concordam. A que for é de todos nós. Aí falei da uma, falei da outra, quando acabou ele... Bem, então vamos começar a votação. Aí bateu assim, quem estava do lado dele que ele bateu? Eu, o primeiro. Com 20 e poucos anos de idade, o primeiro a tomar essa decisão. Quando ele viu que era eu assim do lado dele, primeiro voto a ser dado, ele pegou assim a minha perna, assim, quando viu que era eu, disse, não, é melhor começar pela esquerda. Não, é melhor começar pela esquerda. Eu dei uma guinada para o outro lado, né? E quando eu fui votar, com 20 e poucos anos de idade, eu já fui o último a votar. Já estava a maioria definida, eu acompanhei a maioria. E qual assim, foi? A nota mais radical, comparando o Brasil à ditadura de Uganda e de Amin Dada. Comparando o Brasil de Amin Dada à ditadura de Uganda, que é um tempo fortíssimo, causou um impacto enorme na sociedade. O meio militar se revoltou, mas foi a sinal que prevaleceu. E eu ia ser o primeiro a optar, né? Quando ele viu que era eu, vamos passar pela esquerda. Aquele bom humor dele, né? Quando eu fui votar, acompanhei a maioria, aliviado. Então tem essas histórias que mostravam assim, essa figura maravilhosa, de uma profunda sensibilidade e ao mesmo tempo uma profunda coragem desse grande Ulisses Guimarães. Doutor Henrique, o senhor citou há pouco que havia essa divisão informal entre moderados e autênticos. Que até hoje tem no PMDB. O PMDB é um partido tão grande, é uma federação, né, de partidos regionais, estaduais, que sempre teve essa divisão de características, de estilos, né? E como era para o doutor Ulisses fazer essa intermediação, né, esse meio de campo entre essas duas tendências? Ele era tão competente, tão respeitoso, que ele deixava, digamos, no bom sentido, pau cantar. Brigava, e depois ele com o Tancredo acertava os ponteiros.
Tancredo, deixa os seus, eu cuido aqui desses mais próximos a mim, deixa eles falarem, discutirem e tal, faz parte, cada um botar para fora. Quando estiver cansado já de tanta confusão, nós dois nos sentamos e era sempre assim, e encontrava a solução, porque vinha a solução de Ulisses e de Tancredo. Então era como uma espécie, uma figura assim, dos dois maiores, apontar esse caminho. Uma hora numa direção, mais à esquerda, outra hora mais para o centro, mas sempre respeitada, porque eram figuras assim indiscutíveis no caráter, na coerência, na coragem, nenhum senão para se desconfiar, né, ou para se estimular. Então, sabiam fazer essa convivência e assim atravessou o MDB todos esses anos. Sua vida inteira o senhor foi MDB ou PMDB, tirando 1 ano e meio no início da... Menos de isso, porque houve um momento que a gente achou que eles queriam esmagar, e aí Tancredo, combinado com Ulisses, com Magalhães naquela época, vamos fazer uma alternativa para sobreviver, não vamos deixar que nos esmaguem na base da força. Mas não resistiu 1 ano, aí voltamos todos a se integrar. Então houve essa rápida experiência, né, liderada pelo Tancredo estratégica do Partido Popular, né, que não é o atual, era um outro partido. E o senhor foi para o PP junto com o Tancredo, né? Mas aí, pouco tempo depois, vocês se reuniram. Então, isso foi alguma briga dos dois? Não, isso foi como o senhor está falando, isso foi uma estratégia adotada por eles? Para resistir, porque eles estavam tão violentamente em cima do MDB, queriam nos destruir. Então, nós vamos articular, vamos nos dividir aqui, para a gente poder sobreviver e nos encontrar mais adiante. Era uma estratégia de guerra, digamos assim, sabe? Vamos dividir para não concentrarem aqui, terem duas preocupações, aqui e aqui. Dilui o poder deles de força. E logo depois nós nos encontramos. Tanto que isso aconteceu exatamente como estava previsto. E logo depois nos reencontramos para fazer esse novo PMDB, que até hoje é o maior partido do Brasil. E uma vez reunificado, pouco tempo depois veio a campanha das diretas. Explica para a gente qual foi o papel do senhor que estava vendo de perto do Dr. Ulisses, por que ele ficou conhecido para o pessoal mais novo principalmente, por que ele ficou conhecido como senhor diretas? Por isso, por essa qualidade que ele tinha de unir a todos, né? Porque como o Diretas uniu o Brizola, todos, a esquerda, o Montoro, centro, todos os segmentos e todas as tribos, digamos assim, tinha que ter alguém em quem se confiasse. Dissesse por aqui e todos fossem. Não ficasse achando que era uma estratégia do Brizola ou era do Tancredo e começava a briga interna. Então, alguém tinha que se impor. E ele se impôs naturalmente. Quando havia divergência de estratégia do Brizola, do Tancredo e de outros, do Montoro, do Quercia e tal, não, aí chegava o Ulisses, não, o caminho é esse aqui, e era tanto respeito por ele que ninguém discordava, tanto que ele foi o senhor diretas por isso, por essa capacidade que ele tinha de todos se atrelarem e submeterem a sua palavra final. O caminho é esse. Pela cultura que ele tinha, pela história que ele tinha, pelo espírito público que ele tinha, pela visão de Brasil que ele tinha, pela falta de vaidade que ele tinha, nunca pensou nele, sempre pensou no Brasil, na democracia, isso era muito forte nele, muito forte. No parlamento, como instrumento de ação reivindicatório, aqui na Casa do Povo brasileiro, então isso dava a ele uma imensa credibilidade, imensa. Ele tinha, eu diria, 2 características fundamentais. A primeira é da paciência. Ele ouvia uma história, 40 minutos, meia hora, mesmo sabendo qual seria a sua resposta, o não ou o sim. Mesmo sabendo depois tudo aquilo, ele ia dizer não. Mas ele ouvia. E respeito, né? A pessoa, depois de ouvir o não, satisfeita pela capacidade que teve de falar, de se expressar e de ser ouvida. E outra característica é o desassombro. Uma coragem cívica impressionante. Na época mais virulenta da ditadura, episódios que eu contei, outros que o Brasil se lembra. Teve aquele caso dos cães, não foi? Na Bahia, não foi isso? Salvador. Recorda pra gente um pouco. Aquele foi um episódio que marcou, né? Quando quiseram proibir a chegada dele, botaram policiais, botaram os policiais envolvidos, cumprindo ordem, com o cachorro, para ele não poder passar, a favor da frase dele, me respeitem, sou Ulisses Guimarães, né? Presidente nacional do PMDB. Então, aquilo eram frases que ecoavam para o Brasil inteiro. Aquilo dito em Salvador, eu repercuti em Natal, em Mossoró, em Caicó, aquilo virava um lema, um rumo de coragem para o PMDB, entendeu? E ele tinha essa outra caráter de desassombro. As pessoas vinham preocupadas, vão fechar o Congresso, fecharam o Congresso, o que é que a gente faz? Ameaçaram, caçaram, torturaram. Em momento algum, ele se abatia ou por medo, por fraqueza, ou por conveniência. Não.
Sempre tinha uma palavra serena, mas firme. Calma, vamos resistir. Paciência, vamos vencer. Então ele é esse ancorador, ele é esse porto seguro para todos nós. Você imagina para quem chegava aqui, com a família toda caçada, praticamente, com 22 anos de idade, ele foi meu porto seguro a vida inteira. Claro, em momentos que as pessoas poderiam ficar ansiosas ou mais desesperadas, ele falava Ele fazia, primeiro a serenidade, que era uma calma. disputa de longo prazo, na verdade. Serenidade, calma, e depois a coragem. Vamos resistir e vamos vencer. Na Constituinte, foi o marco dele, horas e horas no plenário ali, horas e horas no plenário, reuniões, quando paravam os líderes, porque não se entendiam, você pensa que ele parava e ia para descansar? Não. Ele chamava os líderes à sua sala e ele participava ativamente na construção paciente daquele acordo em favor da Constituinte, da nova Constituição. Ele não delegava, sabe? Em momento algum ele renunciava, ele queria passar bem de tudo. E uma sempre característica boba, que eu quero observar aqui, ele nunca usou óculos. Uma pessoa da idade dele, que é olho azul imenso, que a pessoa, por vista cansada, né? Todo mundo, né? Para leitura, umidade. ele nunca. E eu perguntava, Tolisso, não, Henrique. Ele lia aqui, sempre. E acho que era a necessidade de ver sempre melhor o Brasil. Deus o conservou com aquele olhar sempre atento do país. Nosso tempo já está no fim, mas muito obrigado, doutor Henrique Eduardo Alves, pela sua participação nesta homenagem ao centenário do doutor Ulisses Guimarães. Eu que agradeço, é uma honra enorme participar. E aqui eu represento o MDB e o PMDB do meu estado, do Rio Grande do Norte. E a gente fica por aqui. Obrigado pela sua audiência. Você pode conferir esta e as outras entrevistas que compõem essa série especial em homenagem ao Dr. Ulisses no site da TV Câmara ou no YouTube. Obrigado pela sua audiência. Até a próxima.